Bate-papo. Bora ter papo. Bate-papo. Bate-papo. Bate-papo, uai. Bora ter papo. Bate-papo. E já começando então o nosso bate-papo sobre racismo, eu não vou, da outra vez eu li um texto fazendo uma abertura sobre o tema, né, que a gente estava falando sobre impeachment. Dessa vez eu quero deixar bem aberto mesmo, tem algumas imagens que estão passando ali para ilustrar um pouco sobre o tema, e a ideia é ouvir todos os lados, todas as opiniões. A gente sabe que o racismo existe no Brasil, não tem como a gente falar que não existe, né? Eu acho complicado alguém assumir alguma posição dessa, a gente sabe que existe. Mas também existem opiniões adversas sobre todos os tipos de racismo. Então eu queria já começar deixando aberta aí uma pergunta no ar. Existe racismo no Brasil? Qual é a sua opinião? Quem quiser pode falar. Bom, eu tenho bastante material, né, mas eu vou esperar cada um falar também. Mas eu vejo que no Brasil, desde que 10 milhões de negros foram arrancados de processos trazidos para o Brasil, né, acho que começou a história do racismo. Então nós temos negros que eram até cultos, né, de Mali, por exemplo. Tinha negros que eram estudados, tinha faculdade em Mali, melhor do que da Europa. Né? E quando eles chegaram aqui, eles acorrentaram-se e foram escravos. E tanto é que em 1835 teve a revolta dos malês, né, em Salvador, e eles queriam montar a República Islâmica do Brasil. Né? Mas só que eles eram um número pequeno. E eles foram mortos, alguns deportados. Mas eles eram engenheiros, eram médicos, eram todos, e foram escravizados todo esse tempo. Né? Então o racismo começou muito violento no Brasil, bastante violento. Mas eu vou deixar também, porque tem outras coisas para falar, só para levantar. Legal, só vou voltar o tempo. Só isso que a gente tem? Pode falar. Não, eu sou o Guilherme, você pode me chamar de Guido. Hoje no Facebook eu li que uma frase que era bem legal. Todos temos sangue de negro ou de índio. Os pobres têm nas veias, os ricos têm nas mãos. Eu achei muito boa essa frase, assim, para ilustrar, tentar responder a sua pergunta de que sim, tem racismo no Brasil, não é pouco. A vítima desse racismo tem cor, tem classe social, tem classe econômica, enfim, e também tem lugar para morar. Para não falar que tem nome, CPF, né? E eu acho que a gente não pode fingir que não tem, que negar isso. E uma coisa também que até dói é entender que, pelo menos é o que eu penso, se eu nasci e cresci numa sociedade machista, homofóbica e racista, há chances grandes de eu ser tudo isso também. Então, talvez é aquele exercício de olhar todo dia no espelho e falar, pô, eu sou racista, eu sou homofóbico, eu sou machista, e tentar desconstruir isso todo dia, mesmo sabendo que isso vai morar em você por toda a sua vida. Então é uma luta constante e dolorida, na minha opinião. Então você acha que o ambiente que você foi criado influencia totalmente no seu nível de racismo que você possa ter ou não? Não totalmente, porque eu hoje fiz faculdade, eu participo de debates inteligentes, né? Eu convivo com pessoas inteligentes, então eu consigo me reeducar conforme eu vou aprendendo. Mas e quem não teve esse acesso, né? E quem vive de uma educação mais informal ou espontânea, ou convive com o que sempre foi, com as suas crenças, e não tem a oportunidade de se desconstruir, né? Então, nesse sentido, eu acho que pode moldar sim. Respondi? Sim?
acho que o racismo está diretamente ligado a todo mundo, né? Porque teve uma propaganda ali, né? Eu lembro quando a gente era pequeno na escola, tinha aquele lápis cor da pele, né? E a gente sempre reproduzia isso, mesmo não entendendo o que a gente estava falando. Porque no inconsciente da cabeça da gente, mesmo pequenininho, ficava aquilo, por que o lápis cor da pele tem que ser bege claro? Né? Por que o lápis cor da pele não pode ser o preto? Né? Não pode ser o amarelo, não pode ser o pardo, não pode ser outras cores. Então a gente, mesmo não querendo, mesmo a gente tendo que desconstruir isso quando a gente foi crescendo, mas eu falo, a gente branco, né? Porque querendo ou não, eles embutiram na cabeça da gente que o branco é melhor que o negro. Eu nunca tive esse problema assim, de não ter amigos negros e não participar de projetos ou ter afinidade de ir em favela, essas outras coisas, porque eu venho de uma família que é de classe baixa e que a gente sabia que muita gente, mas tem essa diferenciação de pele, né? Que é esse lápis cor da pele que me irritava profundamente depois que eu fui crescendo, fui entendendo isso. E aquilo ali foi ficando mais, né, complicado. Tanto que agora eu acho que deu uma melhorada, né? Assim, porque a gente não pelo menos os meus sobrinhos nunca reproduziram isso, porque o lápis cor da pele. Então isso é muito bacana porque eu vejo que eles pequenos eles não estão reproduzindo o que acontecia comigo enquanto eu era pequena na escola. Mas eu acho que a gente tem muito que avançar, porque o racismo ele é forte e só quem sente na pele realmente sabe o que é sofrer. E a gente fica muito triste porque nós vivemos uma sociedade que exclui as pessoas, né? E a gente vê mesmo que o pessoal tem essa maneira de falar pobre tem que morar na favela, pobre não pode ir para a faculdade. Por que agora tem esses programas de que as pessoas podem ter inclusão e podem participar, né? E está participando de uma faculdade, de um programa social, né? Que vai ter uma grande relevância, né? De poder ter essa abertura mesmo para as pessoas estarem frequentando uma faculdade, fazendo uma faculdade de medicina, que também era muito difícil para as pessoas chegarem, né? E aí as pessoas falam para mim assim, mas para que tem que ter cotas? Eu falo, a gente tem que ter cotas sim, porque essas pessoas já foram muito marginalizadas lá atrás. E não é porque elas não têm capacidade intelectual ou nada, porque elas estudaram em escola pública e elas estão chegando na faculdade. Então, se fosse por conta de QI, mesmo elas estudando na escola pública, que muitas vezes as pessoas dizem que a escola pública não forma bem as pessoas, elas conseguem chegar numa boa universidade e ser grandes profissionais. Então, eu acho que isso, para mim, me orgulha muito de saber que essas pessoas estão podendo estar de igual para igual numa instituição, estar participando, e elas podem ser melhor até que qualquer outra pessoa que estudou escola particular. Eu acho que já estamos no tempo. Você falou um ponto importante sobre as cotas, eu ia chegar nesse ponto em breve. Já vou adiantar, então, para a gente seguir essa linha de raciocínio, sim. Eu vou fazer um papel um pouco de advogado do diabo aqui hoje também, tá? Para dar umas cutucadas assim. Eu li bastante sobre o tema, sim, eu estudei bastante, e o que me vem na cabeça é uma pergunta que eu deixo no ar. Quando você fala de inclusão, fazendo algo, privilegiando uma determinada classe, você não segrega mais fazendo isso? Uma pergunta que eu deixo no ar. Eu acho que não segrega porque a gente não está falando de privilégio, a gente está falando de reparação histórica. O Brasil está dentro de uma conjuntura, ele foi construído, né, colonizado por pessoas brancas que vieram da Europa. E os negros que vieram como escravos, desde então a cultura negra em nenhum momento ela é vista como algo bom, né? Tanto que a gente tem muitas falas que são tidas como naturais, que estão começando a ser desconstruídas agora. E porque a cultura do negro ela é sempre pejorativa. Então a gente não está falando de privilégio, né? O negro, para ele entrar na faculdade, ele precisa não são todos os casos, óbvio, mas ele precisa muitas das vezes da cota, porque ele não tem condição de pagar uma faculdade. Ele estuda numa escola pública que não tem qualidade, porque o governo não dá qualidade para ele estar se instruindo e conseguir uma faculdade federal. E a gente está falando de uma reparação histórica, se a gente pegar para pensar, são 28 anos
de abolição da escravatura. São 28 anos que a princesa Isabel deu um chute na bunda dos negros e falou, olha, vocês são livres, mas não deu nenhum tipo de assistência para os negros. Então a gente não está falando de privilégio. Privilégio é uma criança branca, rica, que estuda numa escola particular e que ela tem à sua disposição a qualquer faculdade que ela quiser, porque ela vai conseguir entrar, porque ela tem tempo para estudar, ela tem material, ela consegue acessar a internet, ela tem acesso a livros, ela tem acesso aos melhores professores. Então, para ela é muito fácil entrar na faculdade particular, diferente de um negro, que geralmente está na periferia, geralmente não tem educação de qualidade, escola estão completamente sucateada. Então, a palavra não é privilégio. A gente não quer privilégio, né? A gente só quer uma reparação histórica de falar, bom, agora a gente está começando a se igualar para daqui para frente seguir junto, né? Tanto que uma das coisas que muito se discute de cotas, que eu acho que eu estar dentro do movimento negro, é um assunto que já me esgotou muito, né? Mas as pessoas falam, mas até quando vocês vão ficar nas cotas? Até quando essa reparação histórica estiver findada. Até quando não, agora a gente está em par de igualdade, que a gente pode seguir junto. Enquanto isso não acontecer, não é privilégio, é reparação histórica apenas. Eu acho que, complementando até isso, perdão. Não, a questão de privilégio é porque a gente sempre entende de que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, a gente sempre tem essa visão, né? Eu estou falando a gente porque eu faço parte da sociedade, uma sociedade pobre que a gente vive, né? De que os filhos de família rica, eles vão ter, independente de estar ou não cursando uma faculdade, eles vão se empenhar para estar na faculdade federal. Mas mesmo que eles não consigam estudar e morar numa república, dividindo o quarto com muita gente, eles vão ter condição financeira de pagar assim, uma moradia digna, vão ter carro para estar se locomovendo, né, se transportando para a faculdade. Então eles não precisam estar colocando. E muitas vezes o negro e a pessoa com uma baixa renda, elas têm uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque as pessoas vão fazendo com eles chacota, falam assim, mas para que você está sonhando que você vai fazer uma faculdade federal? Para que você está sonhando que você vai sair desse lugar aqui? Por que você está sonhando que você vai ter essa condição de morar fora? Né? Por quê? Porque fica incluído na cabeça das pessoas que elas nunca vão ter oportunidade, porque oportunidades nunca são para elas. Então a gente também tem que começar a desmistificar essas questões. Bom, Gustavo Bonafé falando, essa questão da reparação histórica para mim faz todo sentido. E sempre me vem a imagem da corrida de 100 metros. Uma coisa é você correr sem obstáculos e outra coisa é você correr com obstáculos. E existem determinados públicos que enfrentam nesses 100 metros uma série de obstáculos. E a corrida vai ser só limpa e justa quando a gente liberar a pista para todo mundo correr os 100 metros livremente, sem qualquer tipo de intervenção. E esses obstáculos, para mim, eles têm diversas naturezas, mas a origem deles é mental, no sentido de, assim, você identifica o preconceito na pele, né, mas a origem desse preconceito é completamente mental. Então, para mim, parte da sociedade é doente, nesse sentido de entender o coletivo, entender as diferenças e se respeitar e tudo mais. Então, para mim, faz sentido, assim, tem uma frase que fala que só pode ser devidamente integrado aquilo que já foi separado. E às vezes, para você integrar de novo, você vai ter que deixar claro que aquilo foi separado. E aí, ao longo do tempo, você pode ajustar. Então, para mim, racismo existe, assim como o Guido trouxe tantos outros preconceitos, e são de natureza mental, no sentido de fraqueza de consciência, de uma época que está sofrendo as dores da podridão humana. Então, é isso. Eu vim mais para ouvir. Porque para mim é muito difícil falar, né? Acabou de passar a frase ali, né? Não lhe compete meio que julgar que você não vivenciou. Então, assim, eu não vivenciei o racismo em mim, né? Mas sei que ele está presente, sei que ele é prejudicial, sei que... Então, vim muito mais para escutar e para entender como que eu posso, como cidadão, combater essa guerra que também é minha. Guerra entre aspas, né? Eu só queria fazer um adendo na fala do Gustavo.
Bonafé, do Bona, eu ainda não cheguei a ler a frase que está passando ali de não me compete julgar aquilo que eu não vivi na pele, mas eu acho que na fala do Bona está presente o que eu acredito que compete sim falar sobre e emitir opinião, porque a empatia é a exclusividade do ser humano, né? Ok, eu, Guilherme, nunca sofri racismo, nunca, mas eu consigo entender a dor do outro. Entender, sim, sentir, eu já não Ah, não, consigo. é uma experiência única, Com claro, certeza. mas a dor do outro pode doer em mim, pode, como que eu vou dizer, não... Compaixão, né? Seria a palavra. Seria empatia, mas no sentido de a dor do outro, ela replica em mim também, né? Eu acho que essa característica o ser humano parece que está perdendo, né? Por isso que eu gostei da sua fala, né? A gente parece que vive a era da podridão, né? Onde a gente vê as várias aquisições de direitos, mas mesmo assim quer negar que outros grupos também adquiram direitos. E, na minha opinião, falta o olhar da empatia dessas pessoas. Eu queria completar também, dentro do que foi falado, que hoje, ainda, filho de negro nasce pobre no Brasil. Não tem como. Então, esse reparo histórico, né, que você tocou, é muito importante, porque até chegar numa igualdade, nós levaremos aí 20, 30 anos, não sei quanto tempo. Né? Enquanto isso, nós teremos que ter essas condições, né, para que atinjam uma oportunidade para todos. Agora, a questão que eu vejo, né, que eu até tenho algumas coisas aqui que eu vou mostrar depois, que eu estou no movimento negro desde que surgiu no Brasil. Né? Então eu aprendi muito com isso, né? Tenho amigos até hoje e tudo, eu vou mostrar para vocês depois. Ontem eu escrevi um artigo sobre Muhammad Ali, né? Que recusou ir para o Vietnã, porque ele falou, não vou matar meus irmãos que são mais pobres do que nós americanos, né? Numa guerra ideológica, não é nem ideológica, é uma guerra econômica, né? Minha consciência não permite, entendeu? Então, nós temos aqui no Brasil, a partir desses programas sociais, o ProUni, cotas e tudo, que foi dando um pouquinho só de oportunidade para os negros e para os pobres, parece que mexeu com uma elite que não gostou disso. E aí o racismo aflorou. Eu me espanto, ao invés do homem estar melhor, ele está podre, como o Gustavo disse. Ele piorou. Parece que muitas pessoas que eu pensava que não eram racistas, hoje são. A gente sabe que é racista. Infelizmente, o homem precisa evoluir muito ainda. Eu acho que, pegando esse gancho aí, eu acho que muita coisa, né? Junto que agora a gente começou a ter esses programas sociais que promovem a acessibilidade, né? Isso. E, além disso, a gente tem um boom da internet, né? Dentro da internet, você é livre para você falar o que você quiser, porque você está lá no teu ponto e ali é meu espaço e eu vou dizer o que eu quiser. Só que aí entra uma outra questão, né? Quando tem esse boom da internet, algumas pessoas ainda se discute isso, né? Mas algumas pessoas colocavam o Brasil, isso acredito, né, dentro de um racismo velado, né? Que a gente vê uma cultura que naturaliza várias coisas, várias falas, várias atitudes, que vê como normal, né? Porque só atendente de balcão do McDonald's só tem negro, né? Se entrar em qualquer, da maioria são negros. Se for, sei lá, se for em lojas, a maioria vão ser negros. Mercados, a maioria vão ser negros, né? Os cargos, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não vou conseguir pensar, mas os cargos menos remunerados, você pode perceber que a maioria das pessoas são negras. E aí a criança nasce dentro de uma sociedade e tem aquilo como tido como natural, né? Então é uma cultura naturalizada. E aí a gente tem esse racismo velado, que é um racismo naturalizado, e eu acredito que com o boom da internet a gente passa a ter um racismo que ele não é mais velado. Então por isso que agora a gente fala, tem mais racismo? Não tem mais racismo. O racismo ele antes era velado, agora as pessoas elas não estão nem aí, né?
Se eu xingar uma pessoa de macaco, ok. Né? Se eu falar, eu não sou tuas negras, ok. Eu listei aqui uma série de falas racistas, né, que as pessoas têm como normais. Né? A coisa tá preta, né? A coisa tá preta, a coisa tá ruim. Eu não sou tuas negras, serviço de preto, mercado negro, denegrir. Acho que denegrir é o pior de todos, né? Eu vou denegrir a sua imagem. Tem uma série aqui, né? Eu listei 14, assim, né? Então, isso é tido como natural dentro da nossa sociedade, né? E até quando que vai? Porque agora as pessoas estão se empoderando, né? E aí entra uma outra questão, que é a questão do colorismo. Essa semana passada eu li uma frase e eu falei, essa é a frase que eu tinha que ter escutado ela quando eu tinha meus 6 anos de idade. Que é de uma rapper que chama Carol de Souza. Ela fala assim, os brancos falam que eu sou morena, os negros me ensinam que não. Porque os brancos querem sempre me embranquecer. Né? Se eu for a qualquer lugar, você fala assim, você é morena, eu não sou morena, eu sou negra, eu tenho minha ancestralidade, eu me enxergo como negro. Mas fazer um branco entender isso é a coisa mais difícil que tem na face da Terra. Por quê? Porque você tem que estar sempre se embranquecendo. A nossa cultura tem que estar sempre se embranquecendo, como se a cultura branca fosse o lado bom, né? E o negro o lado mal, né? O lado ruim da força, como diriam, né? Tem até isso na fala de um filme, né? Então, eu acho que eu perdi o que eu estava falando, mas acho que Não, mas eu consigo só complementar o que você estava falando, pegando o gancho de Star Wars aí, né, do lado negro, do lado branco da força. Né? Acho que foi em 2003, quando saiu o episódio 3 lá, eles mudaram. O Dark Side virou o lado sombrio. Uhum. E aí, na época, eu estava começando a valer aquela cartilha. Como é que isso fala? Aquela cartilha dos bons costumes, que não podia chamar anão de anão, tinha que ser pessoa verticalmente prejudicada. E aí, nesse caldo, o lado negro da força virar lado sombrio virou motivo de chacota também, sabe? Mas eu acho que as mudanças também passam pela estrutura de pensamento e fala, né? O que se fala significa muito, às vezes, num contexto onde você não consegue ver o que se faz, né? Então, essa troca aí, só para finalizar o que você falou de lado negro pelo lado sombrio, eu acho legal, acho importante, dentro do contexto de, essa interpretação aqui, nesse momento, não era isso, sabe? Não está caindo legal. Essas adaptações, elas são necessárias, né? Mas, assim, quando a gente para pensar, voltando um pouco, assim, de como chegou hoje isso, né? Falando de coisa tá preta, ou então falar de coisa branca sem coisa boa, coisa preta sem coisa ruim, eu acho que isso vem de muito tempo atrás, que acho que a gente não consegue nem compreender, porque quando a gente fala de, sei lá, 4.000 anos atrás, Egito, quando eles... lá já tinha muita coisa, já tinha preconceitos também, mas quando eles estudavam a parte mística, vamos falar assim, misticismo. Então eu acho que a gente sabe que a ausência de energia gera o quê? Uma escuridão. Quando algo está claro, ele está iluminado, então eu acho que essas simbologias deram origens a essas palavras que foram vindo até hoje. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Só que hoje não faz nem sentido mesmo. Né? A gente vive, a gente passou, depois de tudo isso a gente teve, né, esse período de escravidão. Eu acho que hoje, no contexto, que nem o Guido falou, não faz muito mais sentido. Das palavras que a Thaís escreveu aqui, hoje eu também estava lendo 15 palavras que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, e ela falou da palavra denegrir, e foi a palavra que mais me chocou também hoje, porque denegrir é transformar algo em preto, em negro, né? Então, se você está pintando alguma coisa da cor preta, você está denegrindo aquilo. Então, essa é uma palavra assim, que realmente a gente tem que tirar do nosso vocabulário, né? Acho que só uma outra palavra também, que é uma palavra que me irrita muito, porque é uma palavra que ainda hoje eu escuto muito, que é o mulata. Né? Mulata vem de mula. Né? Como que você chama uma pessoa de mulata? Como você chama uma mulher de mulata, sendo que é uma palavra que vem de mula, né?
Então, quando uma pessoa me chama de mulata, eu fico muito brava, mas muito mesmo. Agora não tenho ouvido mais, porque eu acho que eu comecei a ser muito radical nesse posicionamento, mas era uma coisa corriqueira de ouvir, assim, e antes eu só fechava minha cara, e agora eu não, falo, não, meu, não sou mula. Mas para a mulher acho que ainda é pior ouvir a palavra mulata, por quê? Porque como já tem esse machismo, né, eles chamam de mulata como no interesse sexual mesmo, de cobiçar a mulher. Eu acho que isso daí é muito pior ainda. É duplamente. A gente também fala sem conhecimento, né? Eu, por exemplo, nunca tinha associado isso, nem o DDB nem o mulata, né? E a gente vai ouvindo isso a vida inteira, a gente vai repetindo, né? Assim como várias expressões aí, né? A gente fala sem, às vezes sem nem pensar, né? E não sei, talvez até começar, né, a pontuar para as pessoas essas questões mesmo, assim, você sabe o que significa isso que você está falando, né? Igual quando a gente é criança, que a gente fala um palavrão e a mãe pergunta, você sabe o que significa isso? Eu acho que é bem isso, assim, você sabe o que significa que você está falando? Porque a gente vai repetindo, porque a gente vem ouvindo há muito tempo, né? E às vezes realmente não para. Do contexto que a pessoa é criada, né? Tem várias expressões, né? A mãe é dia de branco, por exemplo, né? São expressões que às vezes você fala e não sabe o significado. Se a pessoa não tem a chance de... Ai, desculpa. Eu nunca entendi isso do dia do branco aí. Segunda-feira, sempre o povo fala, não, amanhã é segunda-feira, nem é dia de branco. Porque é muito ligado ao branco que trabalha. O branco que trabalha, entendeu? Essa é... Né? Mas aí eu acho assim, se você não abre... Se você não tem a chance da desconstrução, né, ao longo da sua vida, você vai continuar replicando essas coisas. E eu queria só falar mais uma coisa. Nunca presenciei, nunca aconteceu racismo comigo. Mas hoje, eu estou procurando uma casa para morar e o meu futuro colega de casa... Meu, dá até vergonha de falar isso. Ele foi extremamente racista com o ex-morador. Porque o cara era vagabundo, o cara não fazia nada e tal. E todos os termos ruins, ele, para fechar, para coroar, né? Não, e você pode ver que ele é meio moreninho. Eu falei, rapaz do céu. Você não quer mais morar com ele, né? Então, pior que eu não tenho muita escolha. Isso que é dose, assim. Mas é o tipo de pessoa com quem eu vou lidar. Mas aí que eu falo, é um exercício muito simples isso. Olha aqui, né? Quem é que nós temos de negro discutindo hoje? E é uma coisa que eu falo muito dentro do movimento negro. Enquanto a gente vai falando de negro para negro, pouca coisa vai mudar. A gente vai estar se empoderando, mas a gente tem que sair da zona de conforto e falar onde a gente não está. Por isso que eu acho importante eu estar aqui hoje, porque eu sabia que hoje não ia encontrar negros aqui. Era uma coisa que estava clara na minha mente. Então, já que você falou, posso cantar mais uma coisa? Porque existe também racismo das pessoas negras para os brancos. Vamos chegar ali. Ah, perdão. Guarda essa.